Olá, gente querida. Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro. Eu queria pedir o seu apoio para divulgar cada vez mais estes vídeos, para que mais e mais pessoas tenham acesso à Santa Palavra de Deus a cada dia. Você pode dar o seu joinha, comentar abaixo, enviar estes vídeos para os seus contatos, para que a gente possa cada vez mais criar uma rede de pessoas que se alimentam da palavra de Deus. Se inscreva no canal também, por favor, canal Dom Paulo Jackson no YouTube, se inscreva no canal. E marque este sininho, que está aí em algum lugar. Marcando o sininho, todos os dias você vai receber uma comunicação, uma notificação de que há vídeo novo. Em todo caso, todo dia estamos aqui comentando o Evangelho do dia. O texto de hoje é de Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava em suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro. Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje começa com um sumário. A palavra sumário significa resumo. Os versículos 14 e 15 apresentam um sumário da atividade missionária de Jesus na Galileia. Jesus desenvolveu a primeira grande parte do seu ministério público na Galileia. E a primeira fase do seu ministério público na Galileia é uma fase de sucessos, multidões, curas, milagres, fama. Jesus que passa de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, as multidões acorrem, todos querem vê-lo, todos querem escutá-lo. As pessoas o procuram, querem ouvi-lo, querem receber as suas graças, os seus milagres, as suas curas. E Jesus
ensina nas sinagogas, cura os doentes e todos o elogiam. É a fase da fama e das multidões. Depois, no Evangelho de Lucas, gradativamente vão aparecendo muitos conflitos. Conflitos com as lideranças, conflitos com os fariseus, conflitos com os sacerdotes, conflitos com Herodes, conflitos até com os familiares. Há muitos conflitos posteriormente. E depois tudo culmina com a subida para Jerusalém e a sua morte. Mas esta primeira fase, no início do seu ministério público, estes 2 versículos sintetizam a atividade missionária de Jesus na Galileia. Período da fama, do sucesso e das multidões. A segunda parte do texto de hoje que eu gostaria de destacar são os versículos 16 a 20. Eu poderia dizer muitas coisas sobre estes versículos, mas eu gostaria de destacar uma palavra: o verbo consagrar. Jesus retoma um texto de Isaías. Vocês sabem que no culto sinagogal, no sábado, o culto dos judeus consistia numa leitura do Pentateuco, da Torá, uma segunda leitura dos profetas, chamada Haftará, e o canto de salmos. Basicamente era essa a estrutura do culto da sinagoga no sábado. Um texto da Torá, do Pentateuco, um texto de um dos profetas, cantos de salmos e o comentário, a homilia que deveria ser feita. Basicamente era este o culto sinagogal. E todo homem, a partir de 13 anos de idade aproximadamente, depois que fazia uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, todo homem podia se levantar, fazer a leitura do profeta e fazer a explicação da palavra de Deus. Assim fez Jesus naquele dia. Leu o texto do capítulo 61 de Isaías e fez a homilia talvez mais curta de que já se tenha notícia. Mas voltemos, eu quero destacar aqui a palavra consagrar. Jesus diz que o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou. Depois ele apresenta todos os elementos da sua missão. Deixemos um pouquinho de lado, guardemos somente essa palavra. Nós também fomos consagrados no nosso batismo. Nós fomos consagrados pelo sacramento da crisma. Nós somos consagrados pelo poder da oração. Nós somos consagrados pela força da palavra de Deus. Nós somos consagrados pela Eucaristia. Nós somos consagrados pelo amor vivido, pelo amor recíproco, pela caridade operosa. Nós somos consagrados pela misericórdia. Você não é qualquer coisa. Você é um amado de Deus, uma amada de Deus. Nós fomos consagrados pelo Espírito Santo do Senhor. Consagrar significa também separar, santificar, reservar, comissionar e enviar para uma missão. Minha irmã, meu irmão, tenha consciência disso. Você é consagrado de Deus. Você recebeu a efusão do Espírito Santo no batismo. E você foi enviado por Deus para ser presença amorosa dele no mundo. Deixar a sua marca na história. Marca de consagrado. Marca de uma pessoa amada de Deus, cuja vocação é também o amor. A sua vocação é o amor, porque você foi consagrado no amor. A sua vocação é
servir, porque você foi consagrado naquele que é serviço. Que palavra tão bela! Sinta-se então plenamente consagrado, santificado, separado por Deus e enviado para esta missão no mundo. E finalmente, os versículos 21 e 22, eu gostaria também simplesmente de destacar uma palavra, o advérbio hoje. No Evangelho de Lucas, este advérbio não é simplesmente uma conotação temporal. Hoje, no Evangelho de Lucas, tem uma dimensão kairológica. Kairos significa o tempo da graça, o tempo da salvação. Recordem que lá no Natal, os anjos gritam, cantam, hoje. Hoje é uma grande alegria para todo o povo, porque nasceu o Salvador. Na sinagoga de Nazaré, Jesus diz: hoje se cumpriu esta palavra da Escritura. Na casa de Zaqueu, Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Na cruz, Jesus diz para aquele ladrão que arrependeu-se, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. No Evangelho de Lucas, o hoje é uma experiência salvífica, é uma experiência de kairos. Hoje não é simplesmente um tempo de relógio, hoje é o tempo da graça. Viva o hoje de Deus na sua existência, na sua família, na sua comunidade. Para a sua oração, por favor, guarde estes 3 elementos. Primeiro, o sumário da atividade missionária de Jesus na Galileia. Tempo de fama, sucesso, multidões, milagres, atividade missionária exaustiva. Depois o conflito e finalmente a morte. Segundo, reze um pouquinho sobre a palavra consagrar. No dia de hoje, na sua oração, reze a palavra consagrar. O que significa ser consagrado? O que significa dizer que você é consagrado de Deus? E terceiro, reze a palavra hoje. Hoje é a experiência da graça, é a experiência da salvação na sua vida e na sua família. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.